Do Senhor Jesus. Vou deixar aqui, meus irmãos, um versículo da Bíblia no livro de Marcos que fala sobre um jovem lunático. Um jovem que tinha um espírito imundo, era surdo e mudo, que diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E correndo para ele, saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutem com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse ao teu discípulo que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o. Vou parar aqui. Depois eu vou ler mais para frente e vou explanando. Observa aqui que esse homem trouxe esse menino com espírito mudo, que era o demônio que estava na vida desse menino, diante de Jesus. Jesus já tinha ensinado os discípulos e preparado para fazer essa obra, expulsar os demônios, curar os enfermos. O Senhor ensinava eles para expulsar. Só que observa a fraqueza do homem de não poder expulsar um demônio. E hoje tem muitas pessoas que não têm o poder de expulsar um demônio ou de curar um enfermo. E observa aqui que esse menino, ele era mudo e surdo, espumava a boca e rangia os dentes. O que Jesus está mostrando aqui? Jesus está mostrando aqui que tem muitos hoje, nos dias de hoje, dessa forma, e que não existe homens capacitados para fazer essa obra, para expulsar e curar imediatamente esse enfermo. Não é esse negócio de você orar agora e levar um ano para ser curado, não. É orar e acontecer na hora, porque Jesus orou e aconteceu na hora. E olha o que Jesus chamou eles, ó. Eles responderam, disseram, Jesus, ó, e ele respondeu e lhe disse: Ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Isso aqui que é importante, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo, mandou trazer. Porque Jesus está dizendo, até quando? Porque naquela época Jesus estava com os discípulos na terra, literalmente. Hoje Jesus está conosco espiritualmente. Então, mas ele já ensinou para nós nos santificarmos, jejuarmos, porque esse tipo de coisa aqui, esse tipo de enfermidade, esse tipo de espírito imundo, só sai com jejum e oração. Os irmãos vão vir mais embaixo. Então aí está o significado do jejum e da oração. Então, é o que eu estou observando aqui, que eu quero chegar à conclusão, é de que nós estamos muito despreparados para fazer a obra de Deus. Despreparado, eu estou despreparado. E hoje eu vejo uma multidão, as igrejas inteiras despreparadas. Por que está despreparado? Muitas das vezes nós não fazemos corretamente o que é para fazer. Claro que Deus conhece o nosso esforço. Por exemplo, muitas das vezes a gente não jejuma como é preciso jejuar. Ora, mas não ora como é preciso orar. E a oração, ela tem que ser feita com... Você tem que ter leitura bíblica, tem que ser pelo Espírito, você tem que... A oração, ela não é feita de qualquer maneira. A oração é você expor os seus pecados diante de Deus, pedir perdão, expor suas necessidades diante de Deus e reconhecer que somos fracos. Você vê que esse homem aqui, os irmãos vão vir mais embaixo, ele falou para Jesus que Jesus tivesse misericórdia da sua incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade. E muitas vezes nós não assumimos que nós somos incrédulos. Mesmo sendo cristão, em alguns nós somos incrédulos. Porque às vezes nós duvida
de vencer uma batalha, de um milagre, de qualquer... Nós duvida, porque nós quer fazer na nossa força do braço. Às vezes é um momento nós quer partir para força. Não é assim. Então nós temos que jejuar e orar. Olha o que Jesus disse. E ele respondeu, disse: geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou-se com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. Então, quando eles trouxeram o menino para Jesus, o demônio que estava nele agitou-se. E trouxeram-lhe, quando viu, logo o espírito agitou, com violência, e caindo ou espumando por terra, envolvia-se espumando. Então, porque ele espumava a boca e ele se agitou quando ele viu Jesus. E uma coisa real e verdadeira é isso, irmão, que já aconteceu comigo várias vezes. Eu fui orar para as pessoas que me pediram. Quando eu cheguei, que eu botei a mão na pessoa para orar, o diabo manifestou e se agitou com a ira tremenda, falando que eu fui fazer lá para perturbar, que me odiava, queria me matar. Eu expulsei o demônio daquela pessoa, que a pessoa ficava boa. Então, geralmente, quando um homem de Deus chega perto de uma pessoa que ela está com espírito imundo e para orar, o espírito se agita. Se agita, isso é verdade, isso aí já aconteceu comigo. Vamos para o 21. E perguntou o pai dele. Jesus perguntou o pai dele. Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Então, ele falou para Jesus que aquele menino ele lançava na água, no fogo. Mas se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Tenha compaixão de nós, ajuda-nos. Ele pediu ao Senhor que tivesse compaixão e ajudasse. E Jesus, ele é a compaixão, ele é cheio de compaixão com nós, né? Aqui o 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aqui dessa forma, Jesus apertou-se, o pai desse menino. E olha a forma que ele sentiu apertado quando Jesus falou isso com ele. Porque é a maneira que ele respondeu Jesus. Aqui Jesus está falando assim, logo o pai do menino clamou com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Então, ele pediu que Jesus ajudasse ele na incredulidade. Jesus aqui no 23 falou assim, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Já pensou Jesus perguntar para nós hoje? Literalmente, igual ele estava aqui, literalmente. Jesus estava em carne aqui e osso. Jesus estava na terra em carne e osso, literalmente. Jesus perguntasse para nós, dessa maneira aqui, Jesus disse-lhe: tu podes crer, tudo é possível que crê. Olha que a maneira que esse homem respondeu. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ele cria e ao mesmo tempo ele viu que era incrédulo. Ajuda na minha incredulidade. Será que nós reconhecemos diante de Deus, de Cristo, que nós somos incrédulos? Que nós temos uma incredulidade? Nós temos. Não adianta falar que não temos, porque nós temos. Porque em alguns momentos nós iramos e queremos agir fora da fé, fora da confiança no Senhor. Cadê a confiança no Senhor se nós queremos agir com as nossas mãos? Então nós somos incrédulos. E nós temos que pedir a Deus que ajuda nós na nossa incredulidade. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Quando você for orar, pede Deus para te ajudar na sua incredulidade. Faz igual esse homem aqui, ajuda na minha incredulidade. Reconhece que nós somos incrédulos e que você é incrédulo.
apesar de que somos cristãos e servimos a Deus, nós somos incrédulos, nós temos uma incredulidade, muitas das vezes dentro de nós. Mas nós precisamos vencer isso, em nome do Senhor Jesus. Então, ajuda na minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Jesus o repreendeu. Espírito mudo e surdo, sai dele e não entre mais nele. O que eu quero dizer para os irmãos aqui? Que aqui o Senhor Jesus está falando que a pessoa, quando é muda e surda, é um espírito de demônio que está fazendo aquela pessoa ser muda e surda. O que Jesus disse aqui, ó? Quem está falando é Jesus, ó. Jesus, vendo a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Espírito imundo. Aqui ele fala de espírito imundo, não é espírito imundo, não. Espírito imundo é o quê? Demônio. Aí aqui já fala assim, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. Quer dizer, que estava naquele menino era um demônio, um espírito de demônio que era mudo e surdo. Esse espírito de demônio entrou nele, no menino. E o menino não falava e não escutava porque o diabo estava nele. Então você tem que entender quando um espírito de demônio está na vida de uma pessoa, levando aquela pessoa à enfermidade. Nós temos que ter discernimento dessas coisas. Observa aqui o que Jesus disse aqui. Isso aqui que nós temos que observar. Ó, e ele, clamando e agitando e com violência saiu, e ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Amado, isso aqui já aconteceu comigo e a minha esposa aqui já presenciou. Deu expulsar o demônio de uma pessoa, aquela pessoa caiu como morta. Aquela pessoa caiu como morta, eu orei para ela, falei, Senhor, volta ela de novo. O Senhor voltou a vida dela de novo. Mas ela não estava morta, não. Ela caiu como morta. O diabo fez ela cair como morta, mas ela não estava morta. Eu falei, Senhor, volta ela de novo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e Deus voltou. Isso já aconteceu comigo. Essa pessoa nem chegou a colocar a mão em mim, ela investiu para vir em cima de mim, eu levantei minha mão, ela caiu deitada no sofá. Caiu como morta no sofá. Aí eu orei para ela, aquele demônio, pedi ao Senhor que trouxesse ela de volta à vida, e o Senhor trouxe ela de volta de novo. Mas ela estava viva, ela só estava como morta, parecia morta. O diabo faz essas coisas. E a minha esposa estava lá na hora, ela viu. Ela viu isso acontecer. Ela levantou para voar em mim. Só que eu levantei a mão, antes da minha mão encostar na cabeça dela, já caiu deitada no chão, em cima do sofá. Aí ela ficou como morta, eu orei e ela voltou de novo. Isso já aconteceu. Então, eu já tenho essa experiência disso aí. Isso aí é real mesmo. Ó, então vamos aqui vamos dar 25 de novo. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno, sai dele e não entre mais. Aí isso que nós já vamos. Ao 26. E ele, clamando, agitou-se com violência e saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Né? Aí eles falaram que o menino estava morto, mas não estava morto. Isso aconteceu comigo. Isso aí realmente acontece muitas das vezes. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Então, isso aí, geralmente, quando acontece isso, você clama o sangue de Jesus e a pessoa levanta normalmente e não sabe de nada. Porque quando a pessoa está cheia de demônio, ela não sabe de nada que fez. Sabe de nada. Ao 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, a parte por que ou não podemos nos expulsar? E disse-lhe, esta castra não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, observa o que Jesus, o próprio Filho de Deus, está falando para nós e falou para os discípulos. Falou para os discípulos e está falando para nós.
Não adianta você querer chegar numa casa, uma pessoa surda e muda, espumando, que eu já vi pessoas assim, fica babando. Eu conheci conheci um rapaz lá na minha terra, não sei se ele é vivo, chamava Ediru, Uru, chamava Ediru. Ele babava, eu acho que ele não escutava não, ele era mudo e surdo, ele babava. Então aquilo ali é um espírito de demônio. Então, você olha como Jesus ensina para nós vencer os espíritos malignos, todo tipo de demônio que é desse nível mais elevado, como você consegue. Todo tipo de demônio você deve fazer isso. Como é que você, e disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, e não ser com oração e jejum. Então aí está o segredo da oração e o segredo do jejum. Muitas das vezes tem pessoas que não tem como jejumar. Eu, às vezes, tenho passado alguns períodos que não tem tido como eu jejumar, e Deus sabe, Jesus vê e sabe disso. Eu oro, eu busco a Deus, mas quando eu tenho a oportunidade que eu posso jejumar, eu jejuo. Porque tem que jejumar. Então, vocês entendam que castra de demônio só sai com jejum e oração. E muitas das vezes, a maioria de alguns crentes, entre aspas, aí come, bebe, dorme, não ora, não jejuma, não faz nada, chega numa casa, para aparecer, gosta de querer fazer bonito. E aí passa vergonha, né? Passa vergonha. E nós devemos andar em santidade, para quando surgir essas coisas no nosso caminho, nós ter autoridade para expulsar os demônios, ter autoridade para curar o enfermo. Igual eu ando nas ruas, e de vez em quando as pessoas pedem eu para orar, e eu me deparo com pessoas enfermas, doentes. Então nós temos que estar preparado. Eu não estou falando com vocês que eu estou preparado, mas essa mensagem aqui, hoje ela está me preparando e preparando a você. Hoje ela está me ensinando a você. O que nós devemos fazer para nós poder, nós temos que pedir a Deus pedir ao Senhor que ajuda na nossa incredulidade, como esse moço disse aqui no 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Nós devemos pedir a Deus que ajuda nós na nossa incredulidade e nos esforçarmos para jejuarmos e orar. Oração e jejum. Nós estamos jejuando e orando, para quando nós depararmos diante de espíritos imundos, que hoje nós estamos lidando com isso todo o tempo, nós temos autoridade sobre os demônios. Eu não sou de orar aqui na internet, porque a Bíblia diz que aqueles que ficam na esquina, aparecendo, a Bíblia fala que os fariseus gostam muito disso. Eu acho que orar aqui na internet não é muito, eu não sou muito disso, mas eu senti no meu coração de fazer uma oração aqui hoje na internet, porque eu não sou muito de orar aqui não, eu gosto de orar mais no silêncio mesmo. Vou pro meu quarto, oro para todas as pessoas aqui do Facebook, do YouTube, oro para as pessoas enfermas que eu vejo na África, na Índia, para todo lado. Mas hoje eu vou fazer uma oração aqui, e que o Senhor no céu, em nome do Senhor Jesus, receba essa oração, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, venha perdoar a multidão dos meus pecados, perdoar minhas falhas, meus erros, e ter a misericórdia da minha vida, e da vida de toda a tua igreja, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, venha nos ajudar na nossa incredulidade, Senhor. Venha, Senhor, nos fortalecer e nos dar oportunidade para que nós possamos estar sempre jejuando e orando constantemente, para que nós possamos, ó Pai, ter êxito nas nossas orações, em tudo aquilo que nós colocar a mão, ser bem sucedido pelo Espírito Santo de Deus. Meu Deus, visita, meu Pai, os caídos, visita aquele que está triste, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo venha levantar. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer para que nós possamos vencer os dias maus. Pai, eu apresento nas Tuas mãos todos os falsos profetas, que seja meu vizinho ou não seja meus vizinhos. Aqueles, meu Pai, que me saudam com a paz do Senhor, mas as escondidas maquinam minha morte. Derrama o fogo do céu e vai queimando toda a qualidade de demônio que habita na vida deles. Tira as forças deles, deixa eles confundidos e desbaratinados pelo poder das Tuas mãos. Não só, meu Pai, os que me perseguem, mas os que perseguem a Tua igreja nos 4 cantos da terra, onde quer que estejam a igreja do Senhor. Guarda, ó Pai, proteja, enche do Teu Espírito para que ela esteja forte, crendo que vai vencer pela fé
em nome do Senhor Jesus. Que, meu Pai, e que o Senhor possa operar um milagre na vida dele, como o Senhor operou na vida deste homem, que reconheceu que era incrédulo e que pediu ao Senhor que ajudasse na sua incredulidade. Meu Deus, venha me ajudar na minha incredulidade. Venha ajudar, meu Pai, a tua igreja na tua incredulidade. O Senhor conhece aquele que batalha e luta pela vida eterna e pela salvação. Livra-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, de todo tipo de demônio, que nesse dia de hoje, toda legião, toda potestade, todo principado, no nome do Senhor Jesus, bate em retirada. Venha cair por terra, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Abençoa todo ouvinte, no nome do Senhor Jesus. Abençoa a casa, a família, dá-lhes oportunidades da salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém, Jesus.